Olá, eu sou a Maíra, sou da Rigato Crochê e hoje eu vim aqui abordar mais um assunto de muito valor com vocês. Como que o crochê se encaixa na moda vestuário? Mas antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas para você que é novo no canal. Tivemos há um tempinho, há esses dias atrás, falar bem a verdade, novos inscritos. Então, primeiro eu quero desejar boas-vindas, que você fique aqui com a gente. Procuro trazer sempre conteúdo de muito valor. Procuro estudar, somar junto com vocês. Então, espero que você goste dos nossos conteúdos aqui, tá ok? E, né, nada mais, nada menos como falar desse assunto, como tá vestindo o próprio assunto também, né? Então, hoje eu tô aqui com uma peça pequena, porém bem colorida, com um caimento muito bonito. Não é uma linha muito fina. Essa linha aqui é amigurumi, trabalhei com fio duplo e trabalhei com uma única cor nela toda e as outras cores eu fui mudando, tá? Só por uma questão de curiosidade aí, tá? Mas vamos lá dar início ao nosso assunto. Bom, na realidade, nós já sabemos que o crochê existe no vestuário há muitos e muitos tempos atrás. Não tem nem ao certo dizer quanto tempo, porque o crochê, na verdade, ele é uma coisa já muito antiga, muito. Tanto é que não se sabe ao certo quando ele realmente foi inventado, como a história real dele não se tem, porque é muito antigo o crochê. E eu sempre bato nessa tecla e sempre vou bater. Se ele é tão antigo e está presente até hoje, será que realmente é uma coisa tipo fora de moda, uma coisa que é coisa de vovó, sabe esses mitos, esses mimimi, essas picuinhas que dizem, que eu acho isso tão poluído, sabe? Tão negativo e tão desnecessário, porque é uma coisa que tá tão ali na nossa cara, nas nossas vistas, né? Então, assim, eu acho tão desnecessário. Mas, enfim, a gente precisa estar abordando isso também. Então, o crochê, ele é uma técnica muito antiga mesmo. E no vestuário também. Ele sempre esteve presente no vestuário. Então, se é tão antigo assim, né? Será que realmente é uma coisa de vovó? Já me falaram, inclusive, eu ouvi dizer, né, de terceiros, que o crochê, ele, quem aprendia o crochê, eu até cheguei a concordar quando eu escutei isso, que o crochê, quem aprendia na época, eram meninas de seus 12, né? Eu aprendi com 12 anos. Então, nessas épocas, quando a gente era mais nova, era menina, não tinha uma carga horária de trabalho, não trabalhava fora, não tinha filhos, enfim, estava entrando naquela pré-adolescência e a gente ficava em casa e aprendia. Aprendia com a mãe, com a tia, com a avó, nós aprendíamos, né? Hoje em dia, as meninas dessa idade não têm mais essa curiosidade pelo artesanato, né? Muito poucas meninas que têm isso. Aí, com relação a isso, a pessoa falou assim que vai chegar uma época que o crochê ele vai deixar de existir, porque as meninas dessa idade não querem mais aprender. E as pessoas mais velhas não se interessam em aprender. E eu cheguei até a concordar, porque eu vivi isso, foi da minha época, né? E hoje as meninas dessa idade realmente, elas não querem. O mundo é outro, o mundo tá diferente. A tecnologia que se tem hoje não se tem. Eu, com 12 anos, não tinha celular, nem. Acho que já existia, mas era um pré-lançamento, então a gente não tinha esse acesso à internet tão fácil como a gente tem hoje. A internet era de escada, a internet era para quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior, então não tinha essa facilidade de hoje em dia. Então a gente ia atrás de outras coisas, né? Enfim, e eu cheguei a acreditar nisso. Mas assim, foi uma questão muito, como eu posso dizer, da minha parte, assim, de muita ignorância da minha parte poder acreditar nisso, né? Mas enfim, hoje eu falo que eu não acredito nisso porque eu vi provas que isso é muito mentira. E uma das provas que a gente tem com relação a isso é o que a pandemia nos trouxe. A pandemia, ela veio e deixou o ser humano numa situação que teve que deixar o mundo inteiro dentro de casa, literalmente. Cada um dentro da sua casa. A gente se viu nessa situação.
E muitas mulheres, e não só mulheres, mas homens também, rapazes, jovens, mulheres de mais idade, de mais de 30, de mais de 40, de mais de 50. Esses dias eu vi uma entrevista, uma mulher mais de 60. Ela quis aprender algo novo e ela foi pro crochê. E ela dava entrevista e falando. Então, isso, a pandemia trouxe essa depressão, entre aspas, né? A gente se viu dentro de casa. O único lugar que a gente podia sair era da sala pro quarto, do quarto pra cozinha. Então a gente não podia sair para fora, ver gente, respirar um ar diferente. E a gente nunca ninguém espera isso, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem um mundo tão agitado, onde o trânsito é uma loucura para se andar. Chegamos no ponto que não tinha carro circulando nas ruas, né? Foi um momento muito difícil, muito triste. Foram as perdas, né, que nós tivemos aí no mundo inteiro. Foram muitas perdas, muitas pessoas perdendo pessoas queridas, pessoas dentro da família. Então a gente se vira numa situação que a gente fica trancado dentro de casa, porque sair era perigoso, pegar a doença e morrer. Então a gente fica trancado. Consequentemente, aquela solidão de ficar só dentro de casa, embora a gente fique com a família, mas ficar só dentro de casa, as pessoas começaram a produzir mais o crochê. Aí entra aquele assunto que eu falei lá atrás, que as pessoas mais velhas eram incapazes de aprender. Quem aprendia eram os mais novos. E aí que entra que na pandemia, indiferente a idade, indiferente o sexo, as pessoas começaram a aprender o crochê. Tanto é que surgiu a técnica do fio de malha, que é um fio que a pessoa, não sei quem foi o gênio que teve essa ideia, mas quero dar os parabéns, de reaproveitar as tiras de fio de malha que iam ser descartadas e possivelmente descartadas de maneira errada e poluindo a nossa natureza. Então a pessoa pegou aquilo ali, usou a técnica do crochê e hoje em dia está muito em alta. Outro dia a gente tem outros tipos de fio, né, em questão ali no fio de malha, tem o fio prêmio, fio residual, enfim. Então, com a pandemia, trouxe até esse novo material, né? Pode-se dizer assim, para o crochê. O crochê, os pontos, ele sempre existiu. Esse novo material trouxe essa nova possibilidade de crochetar de maneira diferente, que é onde foi feito cachepô, kit maternidade, bolsas. Tem muitas bolsas lindas saindo do fio de malha com a técnica do crochê, né? Que são acessórios que também entram na moda. Aqui eu coloquei vestuário, mas tem muitos acessórios também que entram na moda, incluindo o crochê, tá? E que tem se encaixado muito bem na moda. Enfim, com essa consequência do crochê ter sido mais produtivo na pandemia, e eu tive pessoas que chegou em mim e falou que o crochê foi um santo remédio para a pessoa não entrar em depressão no momento que viveu a pandemia dentro de casa. Eu tive uma pessoa que falou isso para mim, mas eu tenho certeza que o crochê ajudou muita gente nesse requisito do estresse, do trancado dentro de casa, da depressão, da possível depressão que ocorreu ali durante a pandemia. Se a gente for pesquisar a fundo, tem vários relatos que a pandemia mexeu muito com a cabeça de muita gente, né? E para aqueles que decidiu adquirir esse novo aprendizado, ele ajudou muito. Então, assim, que o crochê faz bem para a saúde, principalmente para a saúde mental, isso a gente já sabe. Isso já é testado e comprovado. Isso sempre fez. Só que a pandemia, ela provou isso, né, para nós. Com o crochê a gente consegue até prevenir certas doenças da cabeça, doenças neurológicas. Então, assim, a pandemia ela só veio para trazer, para provar isso para nós, né, para falar bem a verdade. E, consequentemente, com essa alta produção de crochê, com novas mãos de obras no crochê, o que aconteceu? As pessoas passaram a usar mais, a usar mais, a usar mais. Consequentemente, a gente teve um retorno muito bacana da mídia no crochê, que são os famosos cantores, cantoras, né? Cantor homem, cantor mulher,
usando e falando do crochê e desfilando, fala bem a verdade. Teve desfiles literalmente, mas a maneira que eu quero dizer é no sentido figurado. Assim, os atores, os apresentadores, gente, eles usavam e aquilo desfilava para nós. Era para nós era um coração quente, né? É como se aquecesse o nosso coração de ver um trabalho que a gente sempre fez, ou daqueles que começaram a fazer, daquele trabalho que as pessoas falavam que era coisas de vovó, daquele trabalho que tinha, né, um certo preconceito, né, que ainda tem um pouquinho, mas que as pessoas tinham mais preconceito com relação ao crochê, e você vê aquilo sendo valorizado. Maíra, na minha opinião, demorou demais para se ter esse valor, mas teve. Porque o crochê ele sempre teve que ter o valor dele. Primeiro, que para mim, né, é um trabalho muito minucioso. Você pegar simplesmente uma linha, uma agulha e fazer dele uma peça grande, um tecido, você tem que moldar aquilo de ponta a ponto. Não é igual você pegar um tecido, desenhar um molde, colocar, passar régua, tesoura. É diferente. É você fazer esse molde ponto a ponto, onde você tem que diminuir, onde você tem que aumentar, onde é gola, onde é manga. Então, sabe, isso é minucioso. É pontinho por pontinho, se é ponto alto, se é ponto baixo, onde muda, não muda. Então, isso é um trabalho minucioso. Então, graças a Deus, hoje eu sou muito orgulhosa pelo crochê ter o seu valor. Mas eu ainda acho que demorou, mas chegou, né? Então, a gente tem que ser grata à mídia, sou muito grata a todos os atores que usou e que engrandeceu e que valorizou muito esse crochê. E aonde que isso se espelha para nós crocheteiras? É uma mão de obra que tem que ter o seu valor e não tinha, então hoje nós temos, né, graças a Deus e a mídia, né, e essa consequência que eu acabei de contar para vocês por conta que como que teve essa alta demanda, né, essa questão de mídia. Então assim, aonde que isso se espelha para nós? É um trabalho minucioso, porém é um trabalho feito dentro de casa ou qualquer lugar do mundo. Isso também eu sempre gosto de pôr. Hoje a pandemia já deu muita acalmada, então hoje a gente pode viajar, sair de casa. Então, aonde você for, você pode estar levando o seu trabalho, você pode estar sendo produtiva aonde você quer que seja. Então, Maíra, eu trabalho com crochê, a minha renda extra é com crochê. Se eu sair de casa para ir no consultório, se eu sair de casa para uma viajar, se eu sair de casa para um feriado prolongado de final de semana, pego minha família e vou viajar, eu posso levar o meu trabalho e eu vou continuar sendo produtiva aonde eu estiver. Então, o crochê, ele tem eu falo que esse é uma carta muito valiosa, uma carta na manga muito valiosa que ele tem. Porque você não precisa carregar máquina, você não precisa literalmente de energia para ligar nenhuma máquina, você precisa de luz, né? A luz do dia ou a luz elétrica, mas assim, energia para você ligar uma máquina, para você produzir, não. Você só precisa de um sofazinho bem confortável e crochetar. Então, o que que isso se espelha? O quanto que o crochê pode e é produtivo na nossa renda extra. Então, eu hoje, como mãe, eu cuido da minha casa, cuido da minha família, esposo, filhos, tenho a minha rotina, tenho a escola das crianças, as atividades extras das crianças e ainda sou produtiva no meu crochê para minha renda extra. Eu parei de trabalhar quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, foi bem na pandemia. Então, na época, a gestante era de alto risco, não podia, tinha que se prender mais ainda, pode-se dizer assim, né? Então, no meu trabalho, as grávidas, era eu mais uma, então as grávidas parou um pouquinho antes do que os outros funcionários. Então, desde ali, eu ganhei meu filho na pandemia e, consequentemente, eu não voltei. Só que eu não voltei a trabalhar, porém, eu não quis parar de ganhar o meu dinheiro. Eu queria ficar em casa, dar mais atenção para os meus filhos, só que eu não queria deixar de ganhar o meu dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu escolhi o crochê. O meu filho, que nasceu na pandemia, fez 2 anos. Então, já tem 2 anos aí que eu tô
e não me arrependo nem um pouco de estar nesse ramo, nessa arte, nessas técnicas maravilhosas que o crochê me fornece. E claro, mantendo o meu dinheiro ali, minha renda extra ali, sendo produtiva, tanto como mãe, como dona de casa e sendo produtiva financeiramente dentro da minha casa. Mas, voltando ao nosso título, como que o crochê se encaixa na moda? Primeiro eu vou falar das peças inteiras em crochê. Por que primeiro das peças inteiras em crochê? Porque o crochê ele evoluiu tanto que ele tem outras diversidades, outras maneiras de estar visualizando o crochê e aonde eu quero chegar. Mas para a gente chegar lá, eu primeiro preciso falar dessas. As peças inteiras são as peças mais comuns, entre aspas, mas que ela deu muita evolução no crochê. Por exemplo, eu tô com essa peça aqui. Chega a ser um cropped porque ele é mais curto, mas ele não chega a ser tão curto. Então é um top, né? Não, acho que não chega nem a ser um top. É uma blusinha. Ela tem seus furinhos, pontos simples, feita só de ponto alto com gominhos de 2 e aqui vai inteiro. Não tem nenhum segredo nessa peça, gola reta, com caída. Posso usar assim, que fica muito confortável e bonito. Posso usar assim. Ela deixa a gente muito à vontade. Acredito que uma peça, até mesmo se eu estiver no clube ou na praia, só coloco o biquíni e ela em cima, já dá um charme e uma valorização enorme. Tem as manguinhas dela um pouco mais cheinha, né? Ela que tem um pouco mais de ponto, então faz esse caimento nas manguinhas dela. O colorido é proposital, mas aqui eu já tiro uma outra ideia da gente fazer com restos de linhas. Então aqui foi bem de propósito mesmo, foi comprado nessas cores para fazer ela. Mas se eu tivesse ali um resto de linha, é o que eu posso estar fazendo também, substituindo e fazendo essa brincadeira. Outra coisa que eu adoro, que o crochê me permite muito, é usar e abusar das cores, não descartar material, tá sempre usando que seja, eu falo restinhos de linhas, mas na verdade são linhas da alta valorização que tá ali e dá pra gente montar peças incríveis com o que se diz, entre aspas, restinhos de linha. Enfim, aqui é uma peça inteira, é uma peça pequena, uma peça bem versátil, mas a gente tem calça, tem vestido, tem casaco, tem sobretudo somente de crochê. Então a gente tem peças inteiras de crochê que tem evoluído muito. Evoluído como? Evoluído nos pontos, na maneira de produzir, nas suas técnicas, nas golas diferentes, nas aberturas diferentes. Hoje a gente vê zíper em crochê e antes a gente não via. Então hoje a gente vê o zíper também no crochê. O crochê ele evoluiu muito, mas muito mesmo. E eu sou muito grata a isso. Então nas peças inteiras ele teve essa alta valorização deles. Ele, como eu posso dizer, ele engrandeceu, né? Ele aumentou ali a sua maneira de ver. A gente começou a ver o crochê com outros olhos, porque ele aumentou muita coisa, principalmente nas técnicas, nos pontos novos. Então ele aumentou ali o seu leque. Então assim, falando de peça inteira, é o que já sempre existiu, né? Só estou aqui reforçando. Indiferente a peças grandes, peças pequenas, cropped, enfim. E outra, diferente grossuras de linha também, né? As linhas são muitas. Hoje em dia a gente tem até linha de seda pura para estar manuseando o crochê. Então, sem dizer a lã, a linha amigurumi, que é um barbante um pouquinho mais fino, que dá para manusear a roupa. O barbante também dá, a gente pensa que não, mas também dá. Então, as linhas são infinitas mesmo. Próximo ponto que eu quero estar falando sobre como que o crochê se encaixa na moda. É o crochê mais costura. Como assim crochê mais costura? Essa eu não vi ainda, essa eu não conheço. Então eu convido você a entrar no meu canal, a se inscrever já. Se você não se inscreveu, se inscreva, que aqui a gente já está tendo, mas eu quero trazer muitas novidades com relação a isso. Crochê mais costura.
que acontece? O crochê, ele tem ganhado o mercado muito bem, como eu disse lá no comecinho do vídeo. Então, ele tem ganhado muito o mercado, valorizado muito. Tanto é que o crochê, ele tá se encaixando no meio da costura. Então, eu vou pegar lá uma peça que ele não é inteira de crochê, como eu disse agora há pouco. Ela envolve a costura também. Um exemplo, eu tenho aqui, vou pegar para vocês. Eu vou estar mostrando agora aqui para vocês um exemplo que eu fiz desse crochê mais costura, que é esse vestido infantil. O meu foco, o meu retorno financeiro maior do crochê é no infantil, tá? Então, por isso que eu vou estar mostrando uma peça no infantil. Então, aqui eu tenho a parte de cima, ela é toda de crochê, e a parte de baixo, ela é tecido. Então, aqui é onde eu envolvi o crochê com a costura. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é esse vestidinho, é a mesma proposta, porém modelinhos diferentes. Então, aqui eu usei outro ponto, aqui eu fiz florzinhas, e aqui embaixo eu coloquei o tecido. Tá? Então, assim, não é uma costura complicada, não é uma costura... Nem molde usa nessa costura. É uma costura muito mais tranquila, tá? Mas eu precisava de me desafiar nessa nova técnica, nessa nova proposta, né, que o crochê tá me dando. Então, assim, eu, Maíra, não contente em saber somente o crochê e estudar somente o crochê e suas novas oportunidades, eu quis aprender uma nova técnica, que é a costura. E eu quero não, já estou envolvendo a costura com o crochê. E isso tem um retorno muito gratificante, um retorno muito gostoso, um retorno muito aconchegante, né, das minhas próprias clientes. Então, isso é muito bom. Então, assim, é aquilo que eu falei, a única coisa que o ser humano não tira de você é o conhecimento. E eu cada vez mais vou atrás de mais conhecimento e me desafiando cada vez mais. Então, hoje, além do crochê que eu já tenho, eu estou estudando essa técnica que agora é o corte e costura. Então, eu tenho o meu investimento, eu investi, eu comprei uma máquina, eu estudo, faço curso, vou atrás, pesquiso. Então, aí é que tá aquilo que eu falei, gente, o que mais vale a pena, além da gente, claro, se dedicar para a família, se entregar para a família, para os filhos, mas ter o seu ego lá em cima, o seu conhecimento, o seu estudo, sabe? Você poder ver que você se evolui sozinha, até mesmo dentro de casa. E é tão gostoso isso, a gente poder estudar, poder produzir, poder pôr para fora, poder vender e ter um retorno financeiro, ter a minha renda extra através do meu trabalho, do meu estudo, do meu conhecimento. Então, isso é muito bom. Agora, outro ponto que eu coloco aqui, em como que o crochê se encaixa na moda, é os detalhes em crochê. Aqui nós falamos sobre peças inteiras e o crochê mais costura que eu mostrei para vocês, um exemplo do que isso pode ser. Existem muitos outros. Os detalhes em crochê são peças de roupas de tecidos normal, porém ela tem detalhes em crochê. Então, ali pode dizer aonde você talvez iria usar uma renda, um bordado inglês, você usa o crochê. Mas como que a gente faz isso? Gente, tem inúmeras técnicas de poder estar fazendo isso, tá? Mas o que eu quero passar aqui para vocês, o quanto que isso tem valorizado até mesmo as peças que é feito só em tecido, as peças de roupa. A pessoa vai lá e coloca um detalhe em crochê. Um exemplo, vou fazer uma saída de praia, que não seja cheio de furinhas, que seja um tecido fininho. Porém, ela vai ter partes em crochê, no meio da peça mesmo, que seja na horizontal ou na vertical. Ela vai ter de cima e embaixo ali o crochê, costurado, literalmente costurado no tecido. É isso que eu tô tentando passar para vocês. É literalmente a pessoa pegar o crochê, exemplo, como se fosse uma renda, como se fosse um bordado inglês. Ela pegar o crochê e envolver na costura. A costureira, ela não faz crochê, porém ela quer envolver. Então ela vai lá, uma crocheteira, ela encomenda lá 10 metros de um crochê. Ela escolhe o desenho, ela faz lá
com a crocheteira como ela quer, como elas podem desenhar, largura, medidas, enfim. A crocheteira vai lá e desenvolve 10 metros aquele crochê. A costureira consegue, sem desmanchar o crochê, ela consegue aplicar o crochê na costura dela, sem que desmanche o crochê. Isso já existe, isso já acontece. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Aí agora eu lhe pergunto, se o crochê é uma coisa tão antiga, né? Se o crochê é coisa de vovó, por que ele está se desenvolvendo tanto? Por que hoje o crochê já está fazendo parte de outras mãos, de outras profissionais que são as costureiras? Por quê? Gente, a resposta é clara e a resposta nós sabemos. Porque ele tem evoluído, porque ele ganhou seu valor no mercado e ele está crescendo cada vez mais. Para as pessoas que achavam que o crochê ia ser só moda, que só ia ser uma alta e que depois iria acabar, não. Isso eu já falei lá atrás, que o crochê estava só começando, ele estava só engatinhando. Engatinhando que eu digo na moda, porque o crochê ele já anda de pé há muito tempo, há muito tempo. Então assim, para quem achou que aquilo fosse só uma questão de moda, que logo ia sair fora, muito pelo contrário, ele está crescendo, ele está ganhando mercado, ele está ganhando mãos de novos profissionais. A crocheteira produz e ela passa a produção dela para outro profissional, para esse profissional agregar valor na peça de costura dela para poder ir para o mercado. Eu até consigo sentir falta de ar. Vocês têm noção o quanto que isso é grande? O quanto que isso é gratificante? Uma crocheteira na sua casa, no conforto da sua casa, cuidando dos seus filhos, produzindo para outra produção. Gente, isso é maravilhoso, isso é rico, isso é muito rico. Outro ponto que eu quero colocar aqui, que ele entra na moda, tá? Acessórios. Eu vou pôr entre parênteses aqui, frio, porque eu vou falar primeiro os acessórios do frio, que são os mais comuns. Gorro, cachecol, tem agora os turbantes, né, que saiu muito bem, luva, então meia. São acessórios em crochê que sempre existiu. Toda a vida ele sempre existiu. Porém, ele ganhou uma valorização maior junto com tudo que eu já falei. Com a história da pandemia, com alta produção, com mais pessoas produzindo, com mais pessoas inventando, com mais pessoas criando. Então, isso só tem crescido cada vez mais. Quem não usava gorro passou a usar, viu o quanto que é gostoso, quanto que é confortável, quanto que é quentinho. As lãs estão muito mais valorizadas, muito mais confortável. A textura das lãs teve uma valorização assim, eu acho que imensa, na minha opinião. Para nós crocheteiras antigas que comprava lã há uns 10 anos atrás e hoje você entra para comprar lã, é outro mundo, é totalmente diferente. A quantidade de qualidade que hoje você encontra. Isso eu tô falando só no setor de lã. Sem dizer as linhas de verão, linha que não existia e hoje existe. Né? Até linha com elastano. Mas enfim, voltando aos acessórios de frio. Então assim, eu não tenho assim, posso dizer que não é nem muito falar disso. São coisas que sempre existiu, porém agora ganhou sua alta valorização. Mas, falando em acessórios de verão. São acessórios que têm ganhado também o mercado. Sei de crocheteiras que têm a sua renda extra produzindo somente acessórios de crochê. Brinco, colar, tem até colar em fio de malha que ganhou o mercado muito bem, que faz parte hoje em dia das joias das mulheradas. E tanto ganhou o coração da mulherada que até na mídia também apareceu a apresentadora usando colar de fio de malha, fazendo literalmente parte do look, na cor, no caimento. Era lindo, 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 lindo de se ver. E hoje a gente vê isso, a gente vê na TV, você liga a TV e você vê. Então é muito bonito de ver essa valorização. Então o crochê, ele se enriqueceu tanto, ele tem ganhado com tanta força o mercado, que ele aumentou a sua produção, ele aumentou o seu leque
de produção, ele aumentou seu leque de opções no crochê. Então, às vezes, coisas que nem se produzia antes, se produzia era muito pouco, hoje é muito mais. Que entra esses acessórios de verão. Então, são os brincos, os colares, os buckets de crochê. Ganhou, gente, altas marcas, grifes produzindo bucket de crochê. Então, isso é tão rico. E você vai ver o preço, ele é bem, sim, alto o preço do bucket. Mas aqui você também paga o nome da marca. Você não paga somente a mão de obra. Mas o que eu quero falar aqui é uma mão de obra 100% artesanal dentro de uma grife de marca alta, de marca grande. E tá lá o trabalho de crochê. Uma peça, detalhe, inteira em crochê. Porém, ele é um acessório que ganhou mercado agora. Mas é uma peça inteira de crochê. Então, vocês estão entendendo que algo que é lá do princípio, lá do comecinho, também se encaixa em coisas que ganhou o coração agora? Qual que é o resultado disso? O crochê, ele sempre existiu. O crochê, ele sempre esteve com a gente. Ele só aumentou as suas possibilidades. Ele aumentou o seu leque de oportunidade. Ele aumentou a quantidade de inúmeras coisas que podem ser feitas com ele. Consequentemente, aumentou mão de obra, aumentou números de material com mais qualidade. As fábricas, as pessoas que produziam esse material para nós lá atrás, também foi desafiado a produzir material diferente, a enriquecer melhor o material. Então, biquínis com fio que já tem a sua elasticidade, a gente já consegue hoje achar para produzir o crochê. Então, as empresas que produzem os fios também teve o seu desafio no mercado, porque a demanda foi maior, a gente cresceu, a produção cresceu e consequentemente, o crochê ganhou o coração do mundo, aí pode-se dizer. E o que é mais gostoso, o crochê ele não é só para mulher, ele é para homem. Ah, mas é para homem fazer ou é para homem vestir? É para os dois. Homem veste e homem crocheta também. Tem até os tic-tac, que é aquelas hair clip que fala agora, de colocar na cabeça. Eu tenho aqui um modelinho de colocar na cabeça, é um modelinho simples, tá? Mas essas hair clip, elas ganharam assim um mercado bem grande também, que você faz elas de tanto infantil como adulta e qualquer desenho que você quiser. Seja de um sorvetinho até um bichinho. Então, você abusa. É uma pecinha tão pequena, mas que você trabalha tão bem, às vezes até com tantas cores em cima dessa peça pequena, que valoriza muito. E que é um acessório de verão, porque é pequenininho de pôr no cabelo, mas que é um acessório novo feito de crochê. É o crochê instalado numa peça que já sempre existiu também, que é o tic-tac. Enfim, quero dizer aqui o quanto é gratificante para mim falar do crochê, que a gente começa a falar e não para, né? Vai falando, às vezes eu até me atrapalho naquilo que eu falo, porque eu tento assim, como posso falar, colocar pra fora tudo que eu sei, tudo que eu quero pôr, sabe? Tudo que vem aqui do meu coração, todo o meu conhecimento, eu tento expandir, tento colocar o máximo pra fora pra vocês. Então assim, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se quiser deixar alguma dúvida no particular, quiser me procurar no Instagram, me mandar mensagem no direct, gente, fique à vontade. No que eu puder ajudar e somar com vocês, pode ter certeza que eu vou estar fazendo isso de peito aberto. Então é isso aí. Aqui é a Maíra da Rigato Crochê. Espero que vocês tenham gostado. Para os novos inscritos, muito obrigada. Seja muito bem-vindo no canal. E para você que não se inscreveu ainda, não perca essa oportunidade de ter conhecimentos novos e atualizados dessa técnica maravilhosa, dessa arte abençoada que é o crochê. Certinho? Obrigada, fiquem com Deus.